Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais profundo. E quando falamos de casos criminais, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo, tanto aqueles amplamente divulgados quanto os mais ocultos, que quase ninguém conhece. Eu sou a Naka e esse é o terceiro de 8 vídeos do especial que eu tô fazendo em comemoração aos 4 anos do canal, além de Halloween, final de ano e meu aniversário, que é no mês que vem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Tem mais de 400 vídeos aqui para vocês, completos. E lembrando que temos vídeos toda quarta-feira e vídeos aos domingos. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Peter Sutcliffe nasceu em 2 de junho de 1946 em Bingley, uma pequena cidade no condado de West Yorkshire, na Inglaterra. Ele cresceu em uma família católica de classe trabalhadora, com pais que eram rigorosos, porém não abusivos. O Peter era descrito como um garoto tímido, recluso, alguém que desde jovem demonstrava um comportamento isolado e introspectivo. Na escola, ele teve dificuldades em se encaixar socialmente, ele sofria bullying dos colegas por ser franzino, introvertido, o que acabou contribuindo para sua insegurança e baixa autoestima. Ao longo de sua juventude, ele desenvolveu um fascínio por cemitérios e, segundo relatos, ele chegou a trabalhar brevemente em uma funerária onde teria sido exposto a cadáveres, o que para alguns psicólogos pode ter influenciado também a sua futura violência. Ele se casou com Sonia Suzurma em 1974 e, embora o casamento tenha sido descrito como estável em muitos aspectos, era marcado por dificuldades. A Sonia sofria de problemas de fertilidade e o casal nunca teve filhos. Enquanto trabalhava como motorista de caminhão, ele começou a cometer os seus crimes brutais, atacando mulheres, muitas delas trabalhadoras sexuais, utilizando um martelo e outras armas. O que torna o caso Sutcliffe ainda mais perturbador é o fato de que ele conseguiu escapar da polícia por tanto tempo, mesmo tendo sido interrogado várias vezes durante todas as investigações. A falha em capturá-lo foi atribuída em parte aos preconceitos e falhas sistêmicas da polícia, que não deu a devida atenção às denúncias de suas vítimas por serem garotas de programa. Só começaram a dar mais atenção depois da morte de uma vítima de 14 anos que fazia parte da classe média alta da região. As suas vítimas eram mulheres jovens, geralmente garotas de programa entre 14 e 47 anos. A sua vítima mais nova foi a Tracy Brown, de 14 anos, que foi uma das que sobreviveu, e a sua vítima mais velha foi a Marguerite Walsh, de 47 anos. E foi um total de 21 vítimas entre sobreviventes e fatais. Finalmente, em 1981, ele foi então detido e durante o interrogatório ele confessou os assassinatos. Depois ele foi condenado à prisão perpétua e passou o resto da sua vida na prisão, e tempos depois ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. O Peter faleceu em 2020, aos 74 anos, depois de ele ter sido diagnosticado com Covid, porém ele se recusou a fazer o tratamento e morreu 5 dias depois. Fan Manier era uma jovem de 23 anos que teve uma vida marcada por dificuldades desde a infância. Ela foi abandonada ainda pequena e foi criada em um orfanato. Na adolescência, ela começou a se envolver com drogas e acabou se prostituindo para sustentar o seu vício. Em alguns momentos da sua vida, a Fan começou a trabalhar em clubes noturnos, o que a colocou em contato com pessoas muito perigosas. Tudo começou em 1997, quando a Fan também tinha uma história de pequenos furtos, e ela roubou uma carteira contendo aproximadamente 4.000 ienes. Essa carteira pertencia a Sean Manlock, um traficante de drogas de 34 anos e frequentador do clube onde ela trabalhava. Quando Sean percebeu o roubo, ele e seus 2 cúmplices, Leung Xing-cho e Leung Wai-lun, capturaram a Fan com o objetivo de forçá-la a devolver o seu dinheiro. Porém, o que deveria ter sido uma tentativa de retribuição financeira se transformou em uma escalada de violência absurda. A Fan foi mantida em um apartamento em Tsim Sha Tsui, num distrito urbano de Hong Kong, e lá os seus sequestradores começaram a torturá-la sistematicamente.
Durante um mês, ela foi submetida a uma série de abusos físicos e psicológicos, e os detalhes da sua tortura são extremamente perturbadores. A Fan foi espancada com barras de metal, foi queimada diversas vezes e ela foi obrigada a consumir fezes e urina. Os seus sequestradores, muitas vezes sob efeito de drogas, a tratavam como um objeto, desprezando totalmente a sua vida e dignidade. Eles também a negligenciaram, permitindo que as suas feridas infeccionassem e que ela ficasse ainda gravemente desnutrida. E com o tempo, a Fan sucumbiu aos ferimentos e acabou falecendo no apartamento. Porém, mesmo assim, não foi o fim das crueldades. Em vez de buscar ocultar o crime rapidamente, os seus sequestradores se envolveram em atos ainda mais macabros. Após a sua morte, os assassinos desmembraram o corpo da Fan e tentaram se livrar dos restos mortais fervendo em panelas. As suas partes do corpo foram descartadas ou jogadas no lixo, porém eles decidiram ficar com a sua cabeça. E eles colocaram sua cabeça dentro de uma boneca de pelúcia da Hello Kitty e por isso o crime foi batizado como Hello Kitty Murder. O crime só foi descoberto quando uma jovem de 14 anos, que era namorada de um dos cúmplices e testemunha das atrocidades, foi até a polícia. Ela deu um depoimento dizendo ter sido assombrada por pesadelos constantes envolvendo o espírito da Fan. E incapaz de suportar mais isso, ela contou à polícia tudo o que havia presenciado, o que levou à descoberta do corpo e à prisão dos 3 homens envolvidos. No julgamento, Shaman Locke e seus cúmplices foram condenados por homicídio culposo e não por assassinato. Isso porque o júri não pôde provar que eles haviam planejado matar a Fan Manier desde o início. No entanto, a brutalidade do crime fez com que os 3 recebessem penas de prisão perpétua. A defesa tentou argumentar que a morte da Fan foi acidental, que os agressores estavam sob efeito de drogas e que não tinham a intenção de matá-la. O júri, mesmo reconhecendo a monstruosidade das ações, não conseguiu estabelecer a premeditação, o que resultou em uma condenação por homicídio culposo em vez do assassinato. O simbolismo da Hello Kitty, uma personagem infantil e inofensiva, contrastada com a brutalidade do assassinato, fez com que esse crime ganhasse notoriedade internacional. A imagem da boneca se tornou sinônimo de horror no mundo dos crimes. Kenneka Jenkins, nascida em 27 de maio de 1998, era uma jovem alegre, extrovertida, filha de Teresa Martin, e ela foi criada em Chicago, Illinois. A Kenneka era descrita pelos seus amigos e familiares como uma pessoa cheia de vida, que gostava de se divertir, estava próxima da sua família e mantinha uma boa relação com todos ao seu redor. No início de setembro de 2017, a Kenneka estava prestes a começar um emprego novo e ela estava muito animada e muito ansiosa com isso. Na noite de 8 de setembro de 2017, a Kenneka foi a uma festa em um dos quartos do hotel Crowne Plaza, que fica em Rosemont, e ela foi junto com 3 amigas, com o intuito de celebrar e de se divertir. A festa aconteceu em um dos quartos do 9º andar do hotel, onde cerca de 30 pessoas estavam presentes. Durante a noite, a Kenneka foi vista consumindo álcool, porém não há relatos sobre o uso de drogas. Segundo seus amigos, em certo momento ela não estava mais agindo como de costume. Ela parecia desnorteada, andava meio torto, até que ela se sentou em um canto e parecia estar triste com algo. Por volta da 1h30 da manhã, as amigas da Kenneka perceberam que ela havia desaparecido. A última vez que ela foi vista viva foi em alguns vídeos gravados por pessoas na festa, onde a Kenneka parecia visivelmente embriagada. E isso se tornou um dos primeiros elementos perturbadores da história. Como uma jovem em estado visível de embriaguez poderia ter ficado sozinha em um hotel lotado? Quando perceberam que a Kenneka estava desaparecida, as suas amigas ligaram para sua mãe, Teresa Martin, que imediatamente foi até o hotel na madrugada de 9 de setembro para procurar a sua filha. A administração do hotel, no entanto, inicialmente negou o acesso às câmeras de segurança, argumentando que precisariam de um boletim de ocorrência oficial para liberar as imagens. O que se seguiu foi uma busca frenética com a mãe de Kenneka e os seus amigos, vasculhando o hotel por conta própria. Quando as autoridades começaram finalmente a revisar as câmeras de segurança no dia seguinte, eles mostraram a Kenneka cambaleando sozinha pelos corredores do hotel nas primeiras horas da manhã de 9 de setembro. E sim, a polícia também demorou bastante para relatar o desaparecimento. Em uma das imagens, a Kenneka aparece entrando sozinha na cozinha do hotel e essa é a última vez que ela é vista em movimento.
Na tarde de 10 de setembro, quase 24 horas depois de seu desaparecimento, a Kenneka foi encontrada morta dentro de um freezer na área da cozinha do hotel. O freezer estava em uma seção isolada e pouco utilizada do estabelecimento. As circunstâncias da sua morte eram desconcertantes e imediatamente levantaram suspeitas. Como que uma jovem claramente intoxicada e embriagada teria encontrado o caminho de um freezer industrial que estava fora de operação e não fazia parte das áreas do acesso público? O freezer estava ligado e a temperatura dentro dele era extremamente baixa, o que contribuiu para a rápida deterioração do seu corpo. A sua morte, posteriormente, foi declarada como acidental pelas autoridades, citando a intoxicação pelo álcool e a hipotermia como causas principais. A autópsia não revelou sinais de agressão sexual ou lesões fatais que indicassem luta, porém revelaram um inchaço no cérebro, marcas de contusão na perna direita e uma escoriação no tornozelo direito. Apesar da conclusão oficial de que a morte da Kenneka foi acidental, muitas pessoas, especialmente a sua mãe, expressaram dúvidas sobre a versão apresentada. Nas redes sociais começaram a surgir teorias da conspiração, alegando que a Kenneka poderia ter sido vítima de algum tipo de crime encoberto pelas autoridades e até mesmo pelo hotel. As dúvidas surgiram por vários motivos. Primeiro, porque muitos acreditavam que o hotel havia demorado para agir, até como uma questão racial, especialmente ao impedir inicialmente o acesso às imagens de segurança. Além disso, o fato de Kenneka ter sido encontrada em um freezer que não deveria estar acessível ao público parecia tudo muito estranho. Aquela cozinha ela não era mais usada pelo hotel, então por que o freezer estaria ligado e acessível? Amigos e familiares questionaram se alguém poderia ter trancado a Kenneka de propósito no freezer ou se outras pessoas estariam envolvidas de alguma forma na sua morte. Outro ponto controverso foram os vídeos que foram gravados durante a festa no hotel, onde algumas pessoas alegaram ouvir gritos ou pedidos de socorro ao fundo. Embora esses sons nunca tenham sido confirmados como relacionados ao incidente. Alguns críticos também destacaram que o comportamento das amigas da Kenneka, depois de seu desaparecimento, parecia também estranho, sugerindo que elas não a procuraram com urgência. As autoridades de Roseman, juntamente com a polícia, investigaram o caso por várias semanas, analisando as gravações das câmeras, realizando entrevistas, revisando todos os eventos da noite. O hotel forneceu mais de 40 horas de filmagem de segurança e, após uma análise detalhada, não foram encontradas evidências de que alguém tivesse entrado na cozinha com ela, ou então a trancado deliberadamente no freezer. A autópsia confirmou que a Kenneka estava intoxicada e sofria de hipotermia, e os investigadores concluíram que ela provavelmente entrou no freezer sozinha e, por conta do seu estado de intoxicação, ela não conseguiu sair. Mesmo assim, o caso deixou muitas perguntas sem resposta para a família e para a comunidade. A mãe da Kenneka continuou a lutar para obter mais respostas, criticando a forma como o caso foi tratado desde o início. Protestos ocorreram em frente ao hotel, exigindo justiça pela Kenneka e respostas mais claras sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Porém, nada foi o suficiente para descobrirem o que de fato aconteceu. Junko Furuta nasceu em dia 18 de janeiro de 1971 e cresceu na cidade de Misato, na província de Saitama, no Japão. Ela era uma jovem alegre, dedicada aos estudos e cheia de sonhos para o futuro. A Junko era bem conhecida entre seus amigos e colegas como uma pessoa responsável e gentil, que se esforçava em suas atividades escolares e queria construir uma vida de sucesso. Ao contrário de muitos jovens da sua idade, a Junko não era envolvida em festas ou comportamentos arriscados. Ela era uma estudante modelo, com um caráter irrepreensível e sonhava em ser uma idol japonesa. A tragédia de Junko começa no dia 25 de novembro de 1988. Naquela noite, ela voltava para casa de bicicleta depois de um dia normal de escola e um trabalho meio período, e no caminho ela foi abordada por Shinji Minato sob ordens de Hiroshi Miyano, um jovem que supostamente tinha ligações com a máfia japonesa. O Miyano já havia nutrido interesse pela Junko anteriormente, porém ela rejeitara seus avanços, e com seu ego ferido, ele decidiu agir de forma cruel. O Miyano, acompanhado pelos seus 3 amigos, Joe Ogura, Shinji Minato e Yasushi Watanabe, armou um plano.
Eles derrubaram a Junko da bicicleta e o Miano alegou que a protegeria. Então ele conseguiu a levar até uma área isolada, onde lá revelou as suas verdadeiras intenções. Primeiramente, ela foi levada para um hotel em Adachi, onde ela foi abusada sexualmente pelo Hiroshi Miano, e depois ela foi levada à força para a casa dos pais de Minato, onde começou o seu então pesadelo. O grupo sequestrou a Junko e a manteve em cativeiro por 44 dias, sujeitando a torturas inimagináveis. Durante esse período, sabendo que os pais da Junko já estavam procurando por ela, eles fizeram que ela ligasse para sua mãe 3 vezes, convencendo que ela havia fugido de casa, mas que ela estava segura com os seus amigos. Durante esses 44 dias, a Junko foi submetida a uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais que desafiam qualquer entendimento humano. Ela foi espancada, queimada com cigarros, forçada a ingerir líquidos corrosivos, foi agredida com barras de metal, objetos pontiagudos e foi violentada inúmeras vezes. Estima-se que mais de 100 pessoas, muitas das quais eram conhecidas dos sequestradores, participaram ou souberam dos abusos, porém ninguém denunciou o que estava acontecendo. A Junko foi mantida em um estado constante de tortura, onde ela ficou pendurada no teto e sendo utilizada como saco de pancadas. Ela era forçada a ficar nua, era humilhada constantemente e seus agressores também infligiam queimaduras, muitas vezes jogando líquidos inflamáveis em seu corpo e incendiando. As suas lesões eram tão graves que em certo ponto ela mal podia se mover, falar, pedir ajuda e mesmo assim a tortura não parou. Durante todo esse tempo, os pais do Minato, que moravam na casa onde a Junko foi mantida, sabiam que algo estava acontecendo. Porém, eles escolheram não intervir, supostamente com medo da relação do Miano com a Yakuza. Apesar das constantes súplicas de Junko por ajuda, eles não a socorreram e permitiram que os abusos continuassem, acreditando inclusive que ela era uma namorada do seu filho. Mesmo em meio a tanto sofrimento, a Junko tentou lutar pela sua vida, e há relatos de que em certo momento ela tentou escapar, porém ela sempre foi recapturada e punida ainda com mais violência. Em 4 de janeiro de 1989, o corpo da Junko não aguentou mais tanto sofrimento e ela veio a falecer. Incapazes de suportar a visão do estado em que haviam deixado a jovem, os sequestradores a espancaram ainda mais e, por fim, a colocaram dentro de um tambor de concreto onde jogaram cimento para esconder o corpo. Eles descartaram o tambor em uma área deserta de Koto, em Tóquio, acreditando que nunca seriam descobertos. Porém, pouco tempo depois, o Hiroshi Miano e o Joe Ogura foram presos pelo sequestro de uma outra mulher. E durante o interrogatório, acreditando que o Ogura já tivesse confessado sobre o caso da Junko, o Miano acabou falando e disse então onde o corpo estava. O corpo da Junko foi encontrado no tambor de concreto no dia 29 de março de 1989, mais de 2 meses após a sua morte. A brutalidade do crime chocou o Japão e as autoridades ficaram incrédulas com o nível de violência a que Junko havia sido submetida. Os principais agressores foram presos, porém a indignação pública foi ainda maior quando as sentenças foram anunciadas. Devido à idade dos criminosos, todos adolescentes na época, eles receberam penas relativamente brandas, como o sistema judicial tratando-os como menores de idade. O Hiroshi Miano, que era o líder do grupo, foi condenado a apenas 20 anos de prisão, enquanto os outros receberam sentenças ainda mais curtas. Embora suas identidades tenham sido protegidas inicialmente por lei, a mídia e o público eventualmente revelaram seus nomes devido à brutalidade do crime. E depois da sua soltura, a maioria deles trocou de nome e vive sua vida normalmente. Andrea Pia Yates nasceu em 2 de julho de 1964. Ela foi criada em uma família católica e devota de Houston, Texas, e durante sua juventude ela foi uma aluna exemplar. Ela praticava natação, era líder de torcida da sua escola, era bastante conhecida. Ela se formou com honras em 1982 e posteriormente obteve um diploma em enfermagem pela Universidade do Texas. E a partir de então ela começou a trabalhar como enfermeira, que era uma carreira que mostrava a sua inclinação para o cuidado com os outros. Em 1989, ela conheceu Russell Yates, o Rusty, e eles se casaram em 1993. O casal decidiu ter uma família bem grande e começou a ter filhos logo depois do casamento. A Andrea deu à luz a 5 crianças entre 1994 e 2000, sendo elas Noah,
John, Paul, Luke e Mary. A família Yates era fortemente influenciada pela sua fé religiosa e o Rush tinha convicções que influenciaram a dinâmica familiar, como a ideia de viver de maneira simples, sem muitos bens materiais, e educar também as crianças em casa. Com isso, eles se mudaram para um ônibus reformado, seguindo os conselhos religiosos de um pastor que promovia uma visão rígida da moralidade e da salvação. O nascimento dos 5 filhos, a pressão por ser uma grande mãe, a extrema devoção religiosa e o isolamento da vida em casa começaram a pesar sobre a Andrea. Ela já tinha um histórico de depressão e aos poucos a sua saúde mental começou a declinar, principalmente depois do nascimento do seu 4º filho, Luke, em 1999. Nesse período, a Andrea foi diagnosticada com depressão pós-parto severa e psicose pós-parto, uma condição mental rara e grave que pode incluir alucinações, paranoia e comportamento suicida. Em 1999, ela tentou acabar com sua vida 2 vezes, sendo hospitalizada e medicada com antipsicóticos. Durante esse período, os médicos alertaram o Rusty de que a Andrea não deveria ter mais filhos, porque isso agravaria sua condição. Porém, o casal continuou ampliando a família e, em 2000, a Andrea deu à luz a sua filha mais nova, Mary. Logo após o nascimento da Mary, a sua saúde mental voltou a se deteriorar cada vez mais. Nos meses que antecederam a tragédia, a Andrea mostrava sinais evidentes de que não estava bem. Ela parou de tomar os seus medicamentos prescritos, dizia coisas como "não sou uma boa mãe", "os filhos estão condenados ao inferno", e ela acreditava que ela estava sendo uma má mãe e que seus filhos se tornariam pessoas más por causa das suas falhas. A Andrea começou a ter alucinações e delírios, acreditando que o demônio estava falando com ela. E a sua convicção era de que ela precisaria sacrificar os seus filhos para salvá-los do inferno, acreditando que ao matá-los estaria na verdade protegendo as suas almas. Na manhã de 20 de junho de 2001, enquanto o Rusty estava no trabalho, a Andrea preparou o café da manhã para as crianças, como de costume, e assim que seu marido saiu, ela decidiu colocar em prática o seu plano terrível. Uma a uma, ela levou as crianças para o banheiro e as afogou na banheira. Noah, o filho mais velho de 7 anos, foi o último e ele tentou fugir quando ele viu a sua irmã Mary flutuando na água. Porém, a Andrea o alcançou e o segurou até que ele também se afogasse. Depois de cometer os assassinatos, a Andrea ligou para o seu marido e para a polícia, confessando tudo o que fez. Quando a polícia chegou na casa, eles encontraram a Andrea em um estado de calma perturbadora. Ela não estava em pânico ou tentando fugir, mas claramente ela acreditava que havia feito o que era necessário para os seus filhos. As crianças estavam dispostas na cama, cobertas por lençóis, enquanto a Mary, que era a mais nova, ainda estava flutuando na banheira. O caso de Andrea Yates rapidamente atraiu a atenção mundial. Muitas pessoas ficaram horrorizadas com o que havia acontecido, mas conforme detalhes sobre a sua saúde mental vieram à tona, a opinião pública começou a se dividir entre aqueles que viam a Andrea uma pessoa cruel, uma assassina, e aqueles que viam nela uma pessoa gravemente doente, falhada pelo sistema de saúde mental. Durante o julgamento de 2002, a defesa de Andrea argumentou que ela sofria de psicose pós-parto e não tinha controle sobre as suas ações. Ela realmente acreditava que estava salvando seus filhos do inferno. No entanto, a promotoria insistiu que a Andrea sabia o que estava fazendo e deveria ser considerada culpada por assassinato. Em seu depoimento, o Rush admitiu que sabia da fragilidade mental da Andrea, mas acreditava ainda assim que ela poderia lidar com o cuidado dos filhos. O júri, em seu primeiro julgamento, rejeitou a alegação de insanidade e a condenou por assassinato em março de 2002, sentenciando-a à prisão perpétua. No entanto, em 2006, um tribunal de apelação reverteu essa condenação, alegando que houve um erro no julgamento. Isso porque no primeiro julgamento, um psiquiatra da promotoria havia dado um testemunho falso, afirmando que Andrea tinha sido inspirada por um episódio de televisão que nunca existiu. No segundo julgamento, em 2006, a Andrea foi considerada inocente por razões de insanidade. Os jurados determinaram que no momento dos assassinatos, a Andrea não tinha capacidade de discernir o certo do errado devido à sua grave condição mental. E com isso, ela foi enviada a uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, onde ela permanece até hoje, recebendo agora o tratamento devido para sua doença mental.
O Rusty Yates, por sua vez, ele continuou defendendo a Andrea, acreditando que ela foi vítima de sua doença e que o sistema de saúde falhou com ela. E ele posteriormente se divorciou e reconstruiu a sua vida, porém o peso da perda dos seus 5 filhos e da tragédia que cercou a sua família o acompanha até hoje. Rodney James Alcala nasceu em 23 de agosto de 1943 em San Antonio, no Texas, mas passou a maior parte da sua infância no México antes da sua família se mudar para Los Angeles. Quando adolescente, o Alcala era descrito como uma pessoa inteligente, carismática e com um QI excepcionalmente alto. Ele serviu no exército dos Estados Unidos, mas foi dispensado depois de ser diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista e antissocial. Depois da sua dispensa, ele estudou cinema e fotografia, o que acabou se tornando uma ferramenta perigosa nas suas mãos, já que ele usava o seu carisma e habilidades de comunicação para atrair jovens mulheres e meninas, oferecendo-se para tirar suas fotos, o que rapidamente se transformava em um sequestro, abusos e assassinatos. Em 1968, quando ele tinha 25 anos, ele cometeu um crime que quase o prendeu para sempre, mas ele acabou fugindo. Ele foi flagrado raptando e agredindo brutalmente uma garota de 8 anos chamada Tali Shapiro em Los Angeles. Um motorista testemunhou o ataque e avisou a polícia, que chegou a tempo de salvar a vida da Tali, que já tinha sido abusada sexualmente quando ela foi encontrada. Porém, o Alcala fugiu antes de ser capturado. Com isso, ele foi colocado na lista dos mais procurados pelo FBI e durante os anos seguintes ele viveu sob diferentes identidades, sempre escapando da justiça. Durante esse tempo, ele se escondeu em Nova York, onde adotou o nome falso de John Berger e se matriculou em cursos de cinema na New York University, onde um dos seus professores era ninguém menos que Roman Polanski. O seu tempo na cidade foi marcado por novos crimes e pela construção de uma identidade completamente falsa. Ao longo dos anos 70, o Rodney Alcala cometeu uma série de assassinatos brutais. Ele atraía suas vítimas, geralmente mulheres, adolescentes, com promessas de sessões fotográficas. As investigações posteriores revelariam que o Alcala não só agredia sexualmente suas vítimas, mas também as torturava de forma sádica, antes de matá-las. Ele gostava de prolongar o sofrimento delas, estrangulando-as até que elas perdessem a consciência, apenas para revivê-las e repetir o processo várias vezes. O que fez o Alcala se destacar entre os outros serial killers foi a sua habilidade de manipular o sistema e as pessoas ao seu redor. Em 1978, enquanto estava ainda cometendo os assassinatos e estava sendo procurado, o Alcala participou de um programa de televisão chamado The Dating Game, um programa de encontros amorosos. Lá ele foi apresentado como um solteiro charmoso e um fotógrafo de sucesso. Ele acabou ganhando esse jogo e ganhando o encontro com a solteira Sherry Bradshaw. Porém, ela acabou não aceitando sair com ele porque ela o achou assustador. E mesmo que a mulher tenha o achado estranho e optado por não sair com ele, o fato do Alcala ter conseguido enganar as pessoas o suficiente para aparecer em rede nacional enquanto assassinava mulheres é profundamente perturbador. Os assassinatos do Rodney foram especialmente brutais e as suas vítimas incluíam mulheres e jovens cujas idades variavam de 8 a 31 anos. Embora seja difícil listar o número exato das suas vítimas devido à complexidade do seu modus operandi, algumas de suas vítimas mais conhecidas são a Ellen Hoover, que em 1977 ela tinha 23 anos, ela desapareceu em Nova York. A Ellen era filha de um famoso dono de boate e, como muitas outras vítimas, ela foi atraída pela promessa de uma sessão de fotos. Porém, o seu corpo foi encontrado mais tarde em um local deserto. Outra vítima bastante conhecida é a Robin Samsoe, que foi uma menina de 12 anos que desapareceu em 20 de junho de 1979, enquanto ela ia de bicicleta para uma aula de balé na Califórnia. O seu corpo foi encontrado 12 dias depois em uma área montanhosa, e esse crime foi o que finalmente levou à captura e à condenação do Alcala, já que algumas testemunhas revelaram ter visto um homem oferecendo-se para tirar fotos da Robin no dia que ela desapareceu. Além dessas vítimas, acredita-se que ele também tenha sido o responsável pelas mortes de Georgia Wixett, Charlotte Lamb, Jill Barcombe e Christine Thornton, todas mortas entre 1977
e 1979. Acredita-se também que ele seja responsável por muitos outros assassinatos, já que com ele foram encontrados mais de 100 fotos de mulheres e adolescentes desconhecidas, levando os investigadores a especularem que essas fotos poderiam representar as outras vítimas. Em 1979, Rodney Alcala foi preso e foi acusado do assassinato de Robin Samsoe, o crime que viria a ser o ponto de virada desse caso. Durante o julgamento, a promotoria apresentou evidências contundentes, incluindo a série de fotos das vítimas que foram encontradas em sua posse, além do depoimento de testemunhas que o viram com a Robin no dia de seu desaparecimento. Ao longo dos anos seguintes, o Alcala foi julgado e foi condenado várias vezes pelo assassinato da Robin e por outras vítimas, porém os recursos judiciais e as complexidades legais atrasaram a justiça por décadas. Ele foi condenado à pena de morte pela primeira vez em 1980, porém a condenação foi revertida 2 vezes, levando a novos julgamentos. Somente em 2010 ele foi novamente condenado à pena de morte, dessa vez por 5 assassinatos. Durante o julgamento, Alcala se representou, o que criou uma espécie de espetáculo bizarro no tribunal. Ele interrogava a si mesmo, alternando uma voz de advogado e a de réu, em uma tentativa também de manipular o sistema mais uma vez. Porém, não tinha como isso dar certo diante de tantas evidências. Como eu disse, após a sua prisão, a polícia encontrou na posse de Alcala centenas de fotos de mulheres, muitas delas desconhecidas, e essas imagens levantaram suspeitas de que ele poderia ser o responsável por muitos outros crimes que não foram solucionados. As autoridades divulgaram algumas dessas fotos para o público na esperança de identificar mais vítimas, e algumas famílias até reconheceram seus entes queridos, porém até hoje muitas pessoas nessas fotos permanecem desconhecidas e o número exato de suas vítimas é incerto. Rodney Alcala foi condenado à pena de morte, mas ele permaneceu em uma prisão da Califórnia enquanto aguardava sua execução e faleceu em 2021, aos 77 anos, por causas naturais. Dennis Andrew Nilsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Fraserburgh, uma pequena cidade na Escócia. Ele cresceu em uma família marcada de conflitos e os seus pais, Olav e Betty, se divorciaram quando ele ainda era bem jovem. Desde pequeno, Nilsen teve uma infância solitária e o evento que marcou profundamente a sua vida foi a morte de seu avô, com quem ele tinha uma ligação muito forte. E na época, sua mãe mostrou o corpo do avô morto por causas naturais, antes mesmo do funeral. Isso foi o momento que fez ele começar a desenvolver uma fixação mórbida pela morte. Além disso, quando ele tinha 8 anos, ele se afogou e foi resgatado por um menino mais velho que abusou sexualmente enquanto ele estava desacordado. E ele só percebeu quando ele acordou e verificou os resquícios em sua barriga. Ao longo de sua adolescência e juventude, o Dennis lutou para aceitar a sua homossexualidade, que era algo que o envergonhava, principalmente devido às suas crenças extremamente conservadoras. Ele se alistou no exército e serviu por um tempo como cozinheiro, onde lá ele desenvolveu habilidades que mais tarde usaria de maneira sombria em seus crimes. Após deixar o exército, o Nilsen fez um curso para ser policial, uma ocupação que também contribuiu de certa forma para sua compreensão do sistema legal e das técnicas policiais, e isso o ajudaria a ser evitado por muitos anos. E nessa época também ele criou uma fixação por necrópsias. Apesar da sua vida externa ser bastante ajustada, o Nilsen parecia isolado e frustrado no seu mundo interior. Ele tinha dificuldades em manter relacionamentos significativos e começou a desenvolver fantasias sombrias e obsessões com controle, solidão e morte. O Dennis Nilsen cometeu seu primeiro assassinato em 29 de dezembro de 1978. A sua primeira vítima foi um jovem chamado Stephen Holmes, que o Nilsen conheceu em um bar de Los Angeles. O Stephen tinha apenas 14 anos e aceitou o convite dele para ir até o seu apartamento, onde eles beberiam juntos. No dia seguinte, porém, não querendo que o garoto fosse embora, movido pelo medo da rejeição e pela necessidade doentia de controle, ele decidiu estrangular o Stephen até a morte e depois o afogou para garantir que ele não ia sobreviver. Esse foi o início de uma série de assassinatos que se seguiram por vários anos. O modus operandi do Nilsen era relativamente consistente.
Ele atraía jovens vulneráveis para o seu apartamento, geralmente oferecendo bebidas, comidas, um lugar para passar a noite, e as suas vítimas eram frequentemente pessoas marginalizadas, jovens em situação de rua, sem teto ou homossexuais rejeitados pela sociedade. O Dennis não matava por prazer sexual no sentido tradicional. Os seus crimes eram movidos por uma profunda necessidade de companhia. Ele estrangulava suas vítimas e, após matá-las, ele mantinha os seus corpos por dias, tratando-os como se fossem companheiros. Ele lavava os corpos, vestia, conversava com eles e os colocava em várias posições pela casa. O aspecto mais perturbador da história do Dennis Nilsen é a vida dupla que ele conseguiu levar, já que para os seus colegas de trabalho e vizinhos, ele era um homem educado, tranquilo e reservado, e ninguém suspeitava de que ele estava cometendo assassinatos brutais na sua própria casa. O Dennis Nilsen era funcionário público, levava uma vida aparentemente comum, e ele morava sozinho em um pequeno apartamento em Melrose Avenue, no norte de Londres, onde lá ocorreram os seus primeiros assassinatos. No entanto, o cheiro dos corpos em decomposição começou a chamar a atenção dos vizinhos, e para lidar com os restos mortais, ele começou a desmembrar os corpos e tentar eliminá-los de várias maneiras. A captura de Dennis ocorreu de maneira quase que acidental. Em fevereiro de 1983, os vizinhos começaram a reclamar de problemas no encanamento do prédio, que agora ficava em Crayling Gardens, onde ele estava vivendo. Os encanadores foram chamados para investigar e, ao abrir os canos, eles descobriram pedaços de carne humana e ossos. A princípio, os trabalhadores acharam que era carne de algum animal, mas logo perceberam que eram restos humanos. A polícia foi chamada e no dia seguinte os investigadores foram ao apartamento do Nilsen e, quando confrontado, ele disse prontamente, tranquilamente, com uma frieza assustadora sobre todos os crimes. Os detetives que estavam no local somente perguntaram onde estava o resto do corpo, e ele respondeu: em sacos plásticos, no armário, perto da porta. Eu conto tudo, mas não aqui, na delegacia. Ele não tentou fugir ou negar, e, em vez disso, ele admitiu ter matado várias pessoas. A polícia ficou chocada quando eles descobriram várias partes de corpos escondidas em sacos plásticos e gavetas. O Dennis Nilsen foi preso e foi levado para interrogatório, e ao longo das investigações ele super colaborou com a polícia, fornecendo detalhes sobre os assassinatos e mostrando uma falta de remorso que chocou a todos. Ele afirmou ter matado 15 pessoas, mas ele foi condenado por 6 assassinatos confirmados, embora o número real de vítimas provavelmente seja maior. O seu julgamento começou em outubro de 1983 e ele foi acusado de 6 assassinatos e 2 tentativas. E o caso rapidamente chamou a atenção da mídia devido à natureza horrível dos crimes. Durante o julgamento, a defesa de Nilsen argumentou que ele estava mentalmente instável, sofrendo de uma forma severa de transtorno de personalidade dissociativo, o que o tornaria incapaz de entender plenamente o que ele estava fazendo. No entanto, a promotoria afirmou que o Nilsen era plenamente consciente dos seus atos e a sua capacidade de enganar os outros e viver uma vida dupla era a prova de que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele foi considerado culpado de assassinato e sentenciado à prisão perpétua, com uma recomendação de que nunca fosse liberado. O Dennis Nilsen não foi classificado como um assassino em série típico, já que ele não matava por impulso sexual como os outros, mas por uma necessidade desesperada de evitar a solidão. Os seus crimes foram motivados por um desejo de companhia e controle, e o tratamento que ele dava aos corpos das suas vítimas refletia a sua tentativa de prolongar essa companhia mesmo depois da morte. Ao longo dos anos na prisão, ele escreveu extensivamente sobre seus crimes, suas motivações e a sua vida interior. Ele se via como alguém mal compreendido, mas nunca mostrou verdadeiro arrependimento pelos seus atos. O Dennis morreu na prisão em 12 de maio de 2018, aos 72 anos, após complicações de saúde.
Lisa Mary Kimmel nasceu no dia 18 de julho de 1969 em Covington, Tennessee, mas ela cresceu em Billings, Montana. Ela era uma jovem vibrante, descrita como uma pessoa doce e amorosa, e tinha um relacionamento muito próximo com os seus pais, principalmente com a sua mãe Sheila. A Lisa era conhecida pelo seu entusiasmo pela vida e por ser uma pessoa muito sociável. Na época do caso, ela tinha 18 anos e estava começando a trilhar o seu próprio caminho na vida. Ela trabalhava como gerente de restaurante em Denver, no Colorado, planejava se matricular em uma faculdade para estudar negócios e ela tinha um carro, um Honda CRX preto, que tinha uma placa personalizada escrita Lil Miss, uma referência a um apelido carinhoso que a família lhe deu. Em 25 de março de 1988, a Lisa Kimmel combinou de ir para a casa de seus pais em Denver. Antes disso, ela pegaria o seu namorado Ed em Cody, no Wyoming, e eles iriam então para a casa da família. No entanto, durante a viagem, a Lisa desapareceu misteriosamente. A sua família, que estava esperando ansiosamente para vê-la, ficou preocupada quando ela não chegou ao seu destino. Ao longo do tempo, eles começaram a entrar em contato com as autoridades e logo um grande esforço foi feito para encontrá-la. A busca envolveu tanto a família quanto a polícia local. A última vez que a Lisa foi vista viva foi em Casper, no Wyoming, quando ela foi parada por um policial por excesso de velocidade. Ela foi multada e quando ela tentou pagar a multa, ela foi seguida até um caixa eletrônico pelo policial, porém a máquina era incompatível com seu cartão. Então, ele deixou que ela enviasse um cheque para pagar a multa quando ela chegasse na cidade da sua mãe. No entanto, depois desse breve encontro, ela desapareceu completamente. As buscas se intensificaram ao longo dos dias, mas não havia nenhum sinal da Lisa ou do seu carro. O desaparecimento dela começou a gerar medo e angústia tanto para a família quanto para a comunidade. O pior pesadelo dessa família se concretizou quando, em 2 de abril de 1988, o corpo de Lisa foi encontrado no rio North Platte, perto de Casper, no Wyoming. Ela havia sido brutalmente assassinada. A autópsia revelou que a Lisa havia sido estuprada, torturada e espancada múltiplas vezes. A brutalidade do crime chocou a todos, principalmente pela forma desumana com que ela foi tratada. O corpo dela também apresentava sinais de que havia sido mantida em cativeiro por alguns dias antes de ser morta, o que tornava o crime ainda mais horrível. O caso rapidamente ganhou uma notoriedade muito grande pela crueldade envolvida. A busca pelo assassino começou imediatamente, mas apesar dos esforços da polícia, o caso permaneceu sem solução por muitos anos. E o carro da Lisa com a sua placa Lil Miss também não foi encontrado, o que aumentou ainda o mistério. A família Kimmel passou os anos seguintes mergulhada em dor e incertezas, e seus pais, Sheila e Ron Kimmel, dedicaram suas vidas a encontrar respostas sobre o que havia acontecido com a sua filha. Eles mantiveram a pressão sobre as autoridades e nunca desistiram de buscar justiça pela filha. No entanto, à medida que os anos se passavam, as esperanças de resolver o caso começaram a diminuir. Durante essa época, a ausência de respostas era devastadora. A mãe de Lisa, Sheila, se tornou uma defensora ativa das vítimas de crimes violentos e manteve viva a memória de sua filha, participando de vigílias e se conectando com outras famílias que também haviam perdido seus entes queridos de maneira trágica. O caso da Lisa permaneceu sem solução por mais de uma década, até que um grande avanço ocorreu em 2002, graças à tecnologia de DNA. Um exame de DNA em evidências recuperadas da cena do crime foi comparado ao Banco de Dados Nacional, o que levou à identificação de Dale Wayne Eaton como o assassino de Lisa. O Dale era um homem com um histórico criminal e ele já estava preso por um outro crime quando ele foi ligado ao assassinato da Lisa. Quando a polícia investigou mais a fundo, eles encontraram o carro da Lisa, o famoso Lil Miss, enterrado na propriedade rural do Dale, que ficava em Moneta, no Wyoming. Essa descoberta crucial finalmente deu à família Kimmel as respostas que eles esperavam há tanto tempo. O que aconteceu foi que Lisa se ofereceu para dar uma carona a ele e durante a viagem ele começou a tentar algumas investidas sexuais, sem sucesso, é claro. E com a insistência, ela parou o carro e mandou ele sair do veículo. Porém, isso resultou em um sequestro, um estupro e assassinato.
Ele a manteve em cativeiro por dias, onde ele a violentou, torturou e, depois de um tempo, a assassinou brutalmente. Após matá-la, ele jogou seu corpo no rio e enterrou o carro na sua propriedade. Em 2004, o Dale foi condenado à pena de morte pelo assassinato da Lisa. Ele recorreu, perdeu, e a sua execução estava programada para fevereiro de 2010, mas ele conseguiu uma suspensão da execução tempos antes e depois a pena da morte então foi anulada. Em 2022, ele novamente foi sentenciado, dessa vez à prisão perpétua, sem liberdade condicional, seguido por sentenças de 40 a 50 anos por 3 acusações de homicídio doloso a serem cumpridas consecutivamente. Ele nasceu como William Cunningham Denny Tanner, em 26 de abril de 1872, em Carlow, na Irlanda, e veio de uma família anglo-irlandesa bem estabelecida. No entanto, a sua vida começou a se moldar de forma incomum desde jovem. Aos 18 anos, ele deixou a Irlanda e foi para os Estados Unidos, onde iniciou uma nova fase da sua vida. Nos Estados Unidos, o Taylor viveu sob o nome de William Desmond Taylor. E a sua carreira passou por diversas reviravoltas antes dele se estabelecer como respeitado diretor de cinema. Antes de ingressar no cinema, o Taylor trabalhou em várias áreas, incluindo como ator e comerciante. Ele se casou com uma mulher chamada Ethel May Hamilton, com quem teve uma filha, mas em 1908 ele desapareceu misteriosamente de suas vidas, deixando sua esposa e filha para trás sem explicação. O que realmente aconteceu durante esses anos permanece um mistério até hoje. Anos depois, a sua esposa descobriu que ele estava vivo, vivendo em Hollywood, atuando e dirigindo filmes. William se reinventou na indústria cinematográfica, começando como ator e depois se tornando um diretor talentoso e muito bem-sucedido, responsável por mais de 60 filmes. Ele era conhecido pelo seu carisma, charme e estilo refinado. O seu sucesso como diretor o colocou em contato com as principais estrelas da época, e ele trabalhou com grandes nomes como Mary Pickford e Wallace Reid. Na noite de 1º de fevereiro de 1922, mudaria a história de Hollywood para sempre. Na manhã seguinte, o corpo de William foi encontrado em sua casa, em Westlake, Los Angeles, e ele havia sido baleado nas costas. Quando descoberto, uma aglomeração foi reunida no local e alguém que se identificou como médico entrou fazendo um exame superficial pelo corpo, dizendo que ele havia morrido por hemorragia no estômago. Porém, ninguém mais ouviu falar desse homem, desse suposto médico. Não havia sinais claros de arrombamento ou de luta e alguns itens de valor foram deixados no local, o que parecia descartar um roubo como motivação. A cena do crime era misteriosa e logo se tornou evidente que esse seria um caso envolto de especulações e segredos. O assassinato de William abalou profundamente Hollywood, tanto porque ele era uma figura pública respeitada, como o caso foi envolto de um véu de mistérios. O fato de que muitas estrelas e pessoas poderosas estavam ligadas só aumentou ainda mais as teorias da conspiração. A investigação policial revelou uma série de pistas intrigantes, mas contraditórias. E logo várias pessoas ligadas ao Taylor começaram a chamar atenção como possíveis suspeitos. E a história tornou-se um verdadeiro escândalo que dominou os tabloides da época. Diversos nomes famosos de Hollywood foram mencionados como suspeitos e o caso de William se tornou rapidamente uma grande teia de teorias e escândalos. E entre os principais suspeitos estavam Mabel Normand, que era uma atriz popular da época, e ela era conhecida pelos seus papéis cômicos e também pelo seu relacionamento muito próximo do William. Na noite da sua morte, ela foi uma das últimas pessoas a vê-lo. E ele era uma espécie de confidente e mentor para ela que estava lutando contra o vício em drogas. E embora não houvesse evidências claras ligando ela ao crime, a sua ligação com ele e o seu histórico turbulento colocaram ela como uma principal suspeita. A Mary Mills Minter também foi colocada como suspeita e havia rumores de que ela tinha sentimentos muito fortes por ele, mesmo que ele fosse 30 anos mais velho. E ele nunca correspondeu ao seu amor de maneira pública.
Na sua casa foi encontradas cartas de amor e muitos especularam também que a mãe possessiva da Mary pudesse estar envolvida no assassinato. A mãe dela era Charlotte Shelby e ela era uma figura notoriamente controladora. Os rumores persistiram que ela poderia ter matado o Taylor para proteger a reputação da sua filha e o seu futuro na indústria cinematográfica. E muitos diziam que ela tinha uma arma que era semelhante à arma que matou o Taylor, e que o seu comportamento durante as investigações era bem estranho e suspeito. O Edward Sands, que era o ex-mordomo do Taylor, também foi colocado como suspeito, já que ele havia roubado o Taylor várias ocasiões e desaparecido antes do assassinato. Embora a polícia tenha considerado ele como um possível suspeito, ele nunca foi localizado e o seu envolvimento com o crime também nunca foi confirmado. E por último, o Henry Peavy, que era um novo empregado do Taylor, e foi ele que encontrou o corpo do diretor na manhã após o assassinato. A sua conexão com o crime foi investigada, porém nenhuma evidência foi clara o suficiente e ele foi descartado como suspeito. Além dessas, outras figuras de Hollywood, pessoas próximas a ele, foram investigadas, porém nenhuma acusação formal foi feita. O caso se tornou um circo midiático com rumores, especulações voando por toda parte, mas o verdadeiro assassino nunca foi encontrado. Cassie Jo Stoddart nasceu em 21 de dezembro de 1989. Ela era descrita por familiares e amigos como uma garota amorosa, responsável e inteligente. Estudante da Pocatello High School, a Cassie era uma jovem de 16 anos com sonhos e um futuro brilhante. Ela gostava de passar tempo com a sua família e amigos, tinha um grande amor por animais e estava ansiosa para terminar a escola e seguir os seus planos para a vida adulta. A Cassie também era uma pessoa muito confiável e, como muitas adolescentes, ocasionalmente assumia tarefas de babá para ganhar um dinheiro extra. Ela parecia ser a típica adolescente americana, cheia de vida e com um futuro promissor pela frente. No dia 22 de setembro de 2006, a Cassie estava tomando conta da casa dos seus tios, Ellison e Frank Contreras, enquanto eles viajavam. A casa ficava em uma área tranquila, o que dava a Cassie uma sensação de segurança. E o seu namorado, Matt Beckham, foi até a casa passar algumas horas com ela naquela noite, o que a fez se sentir ainda mais confortável. Mais tarde, naquela noite, dois colegas de escola chamados Brian Draper e Tori Adamczyk também passaram pela casa. Tanto o Brian quanto o Tori eram amigos da Cassie e do Matt, e como muitos adolescentes, eles gostavam de filmes de terror e tinham interesse em filmagens caseiras. Eles ficaram na casa por um tempo e depois eles foram embora dizendo que iriam ao cinema e tudo parecia normal. Mas o que a Cassie não sabia era que o Brian e o Tori não haviam ido embora de verdade. Eles haviam saído da casa temporariamente para desligar a energia e criar uma atmosfera assustadora, voltando depois com a intenção de atacá-la. Eles estavam armados com facas e usavam máscaras para ocultar a sua identidade. E o que aconteceu a seguir foi aterrorizante. Depois de desligar a energia, o casal, que não fazia ideia do que estava acontecendo, tentou não se preocupar. Quando as luzes voltaram, o Matt então decidiu ir embora para casa, deixando agora a Cassie sozinha. O Brian e o Tori, que estavam escondidos no porão, aproveitaram esse momento, subiram até a casa e atacaram a Cassie de forma brutal. Ela foi esfaqueada aproximadamente 30 vezes, com pelo menos 12 dessas facadas consideradas fatais. A brutalidade do ataque foi devastadora e Cassie não teve chance de se defender. O Brian e o Tori fugiram do local, deixando o corpo de Cassie para ser encontrado posteriormente pela sua tia e seu tio, que retornaram no domingo à noite. A cena do crime era horrível e marcou profundamente a família. O que torna esse caso ainda mais perturbador é que o Brian Draper e o Tori Adamczyk planejaram o assassinato de Cassie com antecedência, inspirados principalmente por filmes de terror, como por exemplo o Pânico. Eles decidiram criar o que eles chamaram de uma obra-prima do assassinato. Eles filmaram boa parte do planejamento, discutindo como eles queriam matar alguém, e Cassie, que era uma amiga inocente, acabou sendo a vítima perfeita. No vídeo gravado antes do crime,
o Brian e o Tori falam de forma assustadora sobre o plano de matar a Cassie e de como ela merecia morrer. Em uma das gravações, eles são vistos falando: "Estamos fazendo história". Essa pré-meditação, documentada em vídeos, mostrou a natureza fria e calculista dos dois adolescentes que tratavam o crime como se fosse um jogo ou uma forma de entretenimento. Além disso, em uma gravação feita após o crime, os dois se mostraram exultantes por terem levado a cabo o assassinato. E o comportamento deles nas gravações fez com que o crime fosse percebido não apenas como um ato de violência, mas como uma manifestação da profunda maldade e desrespeito pela vida humana. Quando o corpo da Cassie foi encontrado, a pequena cidade de Pocatello foi tomada pelo horror. E como a investigação começou a se desenrolar, a polícia imediatamente focou nos amigos próximos a ela, incluindo o Brian e o Tori, que foram um dos últimos a vê-la viva. Durante o interrogatório, o Brian acabou confessando o crime, alegando que o Tori havia sido o principal responsável pelos esfaqueamentos. Ele também levou a polícia até a área remota onde os dois haviam descartado as roupas ensanguentadas, as máscaras e as facas usadas no crime. Isso forneceu evidências cruciais para o caso, além das gravações em vídeo que ambos fizeram durante o planejamento do crime. E na verdade é que enquanto o Brian culpava o Tori culpava o Brian. Em 2007, ambos foram condenados por homicídio em primeiro grau e foram sentenciados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. A mãe da Cassie, Anna Stoddart, e outros membros da sua família continuaram honrando sua memória, lutando contra o impacto devastador da perda. O caso também levantou questões sobre a influência da mídia, especialmente dos filmes de terror na mente dos jovens. O Brian e o Tori se inspiraram diretamente em filmes como Pânico, o que gerou o debate sobre até que ponto a ficção pode influenciar atos de violência na vida real. A família da Cassie e outras pessoas afetadas pelo crime também se envolveram em campanhas para garantir que os assassinos cumpram as suas sentenças integrais. A defesa de Brian e Tori ao longo dos anos tentou apelar contra suas condenações, citando as suas idades na época do crime. No entanto, a gravidade do crime levou a maioria das tentativas de apelação a serem totalmente rejeitadas. Nascido em 28 de dezembro de 1964, Blair Adams era um homem de 31 anos que vivia em Surrey, British Columbia, no Canadá. Ele era descrito como um homem trabalhador e simpático, conhecido por amigos e familiares como uma pessoa amigável e de bom coração. Ele trabalhava como supervisor de construção civil e, até certo ponto, levava uma vida relativamente estável. Nos meses que antecederam a sua morte, o Blair começou a demonstrar sinais de profundo desconforto e ansiedade. E ele confidenciou a alguns amigos e colegas que acreditava que alguém estava tentando matá-lo, embora não fosse claro quem e por qual motivo isso aconteceria. A sua mãe também percebeu algumas mudanças no seu comportamento, notando que ele parecia estar lutando com algo, mas não conseguia compartilhar exatamente o que seria. Ele sofria de insônia, ficou mais isolado e as suas preocupações o consumiam. O Blair começou a dizer às pessoas próximas que a sua vida estava em perigo, mesmo que ninguém soubesse de alguma razão plausível para que ele estivesse sendo ameaçado. Em julho de 1996, ele retirou milhares de dólares de suas contas bancárias em diferentes moedas, dólares canadenses, americanos e alemães. Além disso, ele pegou joias e outros itens de valor e começou a tentar deixar o Canadá. Em 9 de julho de 1996, ele tentou cruzar a fronteira para os Estados Unidos, mas ele foi impedido pelos agentes da fronteira americanos, já que tudo era muito suspeito devido à quantidade de dinheiro que ele estava levando. Eles acharam o comportamento do Blair estranho e questionaram sobre a grande quantidade de dinheiro que ele carregava, além do fato dele não ter um plano de viagem, ele não sabia para onde ele queria ir. Depois de ser barrado na fronteira, ele voltou para o Canadá, mas o seu comportamento continuou estranho. Ele parecia cada vez mais paranoico e em pânico. No dia seguinte, no dia 10 de julho de 1996, ele comprou uma passagem de ida para a Alemanha, e isso foi estranho porque o Blair não tinha motivos para ir para a Alemanha, além do fato de que ele havia trabalhado lá há alguns anos antes. No entanto, horas depois de comprar o bilhete, ele cancelou, voltando para o seu comportamento errático e incerto.
No dia seguinte, no dia 11 de julho, o Blair novamente tentou deixar o Canadá, dessa vez com sucesso. Ele viajou para Seattle, onde ele comprou uma passagem de avião de última hora para Washington, D.C. E de lá, ele alugou um carro e começou uma jornada por diversos estados, dirigindo por longas distâncias sem um destino claro. Ele parecia estar fugindo de algo ou de alguém, mas continuava sem compartilhar exatamente o que estava acontecendo. O Blair Adams chegou à cidade de Knoxville, em Tennessee, no dia 11 de julho de 1996. Uma cidade da qual ele não conhecia ninguém e não fazia parte de nenhum plano evidente. Lá em Knoxville, ele foi visto em um posto de gasolina pedindo ajuda para consertar o seu carro, afirmando que havia perdido a chave do veículo. No entanto, ao ser ajudado por um funcionário local, ele foi levado a um hotel próximo e ele foi visto saindo abruptamente do saguão do hotel sem sequer entrar no quarto que havia reservado. As câmeras de segurança mostraram que ele parecia nervoso e ansioso enquanto entrava e saía do local. Na manhã de 12 de julho de 1996, apenas algumas horas depois de ter sido visto pela última vez no hotel, o corpo do Blair Adams foi encontrado em um estacionamento de obra de construção, a cerca de 800 metros do hotel. Ele estava sem calças, com a camisa rasgada, os seus sapatos haviam sido removidos, as suas meias estavam do avesso e ao redor do seu corpo havia espalhado uma grande quantidade de dinheiro e todos os seus pertences. Junto dos pertences estava também a chave do carro, da qual tempos antes ele disse que havia perdido. Os seus pertences estavam todos ao redor do corpo, porém não havia nenhum indício de que algo havia sido roubado. O Blair foi encontrado com ferimentos significativos, incluindo uma laceração na cabeça, que os investigadores acreditaram ter sido causada por um golpe violento. E ele também sofreu várias lesões corporais, algumas das quais indicavam que ele poderia ter sido agredido. Apesar da natureza violenta da sua morte, não havia sinais de luta claros no local. Mas o Blair também tinha uma ferida na mão, possivelmente sugerindo que ele tentou se defender de algo. A cena do crime era profundamente desconcertante. O dinheiro, as joias e o fato do Blair ter se despido parcialmente antes de morrer levantaram várias perguntas. E nenhuma arma foi encontrada e não havia nenhuma testemunha visível do crime. A morte do Blair Adams deixou a polícia perplexa. E embora houvesse evidências claras de que ele foi agredido antes da morte, a motivação por trás do ataque permaneceu desconhecida. A polícia não conseguiu levantar nenhum suspeito ou algum motivo claro para o assassinato. Nenhuma pista concreta surgiu para que pudesse explicar o seu comportamento nos dias que antecederam a sua morte. Os investigadores inicialmente consideraram a possibilidade de que ele havia sofrido uma crise de saúde mental, talvez um surto paranoico que o fez acreditar que estava sendo perseguido. Porém, isso não explicava completamente as circunstâncias da sua morte violenta. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele, e algumas pessoas especularam que ele poderia estar envolvido em algo perigoso, sem o conhecimento da sua família e amigos, como atividades criminosas ou dívidas com pessoas perigosas. E outras teorias sugerem que ele pode ter tido um colapso mental, agravado por algum trauma ou paranoia desconhecida. Até hoje, ninguém sabe de fato o que aconteceu com ele. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais.